Olá, querido aluno, estamos de volta com a nossa aula para o concurso da Câmara de Camaçari. E hoje nós iremos dar continuidade à aula de número 2, que é a aula sobre o regimento interno. Nós iremos tratar aqui sobre as competências da presidência. Então, nós sabemos que a Câmara ela tem alguns órgãos, é formada por alguns órgãos, e um desses órgãos é a presidência. Nós vimos na aula passada já em relação às competências gerais da Câmara e em relação aos órgãos, como a Câmara é formada. Então, iremos estudar agora o artigo 10. O artigo 10, tratando da presidência, vai dizer que o presidente é o representante da Câmara quando ela se pronuncia coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem, nos termos deste regimento. Então, aqui nós temos basicamente duas informações acerca do presidente. Nós vemos aqui a questão da atribuição geral, digamos assim, do presidente da Câmara. Essa atribuição, ela se divide basicamente em duas aqui, que é ser o representante da Câmara quando ela se pronuncia coletivamente, certo? Então, quando a Câmara, assim como como um órgão, sendo um órgão representativo, então, nesse caso, o presidente, ele vai estar ali representando a Câmara de forma coletiva. Em segundo lugar, ele vai ser o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem, tá certo? Então, questão de prova, se cair perguntando quem é que representa a Câmara coletivamente, ou quem é o supervisor da sua ordem, dos seus trabalhos, então você vai marcar que é o presidente, certo? Seguindo, temos agora as atribuições privativas, do presidente, as competências, essa palavra atribuições também pode ser vista como competências do presidente, tá certo? Então, uma boa parte dessas atribuições ou competências nós já vimos, que diz respeito à própria Câmara, mas para a gente não deixar de tratar sobre esse assunto, nós iremos ver aqui mais uma vez. Então, em primeiro lugar, o inciso 1º do artigo 11 diz que ele vai representar a Câmara Municipal, inclusive em juízo. Então, já vimos no caput do artigo 10, dizendo que ele vai ser o representante da Câmara quando ela se manifeste coletivamente. Todavia, ele vai ser sempre, na verdade, o representante da Câmara, inclusive em juízo. Professor, o que quer dizer isso, Inclusive em juízo, Significa que quando a Câmara ela estiver sendo processada, ela estiver figurando num polo passivo, nesse caso de um processo judicial, por alguém que por algum motivo queira processar a Câmara, quem vai representar ali, quem vai ser, por exemplo, citado, quem vai ser intimado para comparecer em determinada audiência, por exemplo, vai ser o presidente da Câmara, porque é ele quem representa a Câmara em juízo, entendeu? Então, isso é representar em juízo. Então, em segundo lugar, temos zelar pelas prerrogativas parlamentares, pela independência do Poder Legislativo e pelo nome da Câmara, certo? Então, prerrogativas parlamentares, que são aqueles direitos que são inerentes aos próprios vereadores, certo? Como, por exemplo, nós temos aí a questão da imunidade parlamentar, não é isso? É o próprio regimento, estatuto, traz essa questão acredito que é o estatuto e a lei orgânica, da imunidade, certo? Ou quando um vereador, ele muitas vezes atingido na sua honra, no exercício das suas atribuições, então é o presidente da Câmara que vai ter a prerrogativa de chegar lá, aliás, que vai ter a competência de chegar, por exemplo, publicamente e fazer uma espécie de desagravo, de se pronunciar defendendo o vereador porque ele foi atingido
no exercício das suas funções, ele foi desrespeitado no exercício de suas funções. Então, o representante da Câmara, que é o presidente, ele vai chegar lá e vai trazer uma palavra ali pública, né, para valorizar aquelas funções, né, do vereador, certo? Então, é basicamente isso: prerrogativas parlamentares, independência do poder legislativo, que nós sabemos que existe a independência do poder legislativo e do poder, no caso, executivo, né, que é a prefeitura, né, o prefeito municipal. Então, existe essa independência. E, por último, o nome da Câmara. O nome da Câmara aqui não é o nome da Câmara, que geralmente é um nome, existe, né, um nome da Câmara, que é Casa Fulano de Tal, né? Não é a Câmara, o nome da Câmara, Câmara Municipal de Camaçari, mas é um nome que é dado àquela Câmara. Mas não é esse nome, Casa Fulano de Tal. Geralmente é alguém importante na história da cidade que morreu e se coloca um nome, né, daquela pessoa na Câmara. Mas não é esse nome. O nome aí tem a ideia de honra, certo? Quando, por exemplo, em alguma situação, a Câmara ela a imagem da Câmara está sendo prejudicada, né? Está sendo interpretada de forma distorcida, de forma pejorativa. Então, ele tem também o papel de chegar e tentar ali, né, aliviar a imagem ruim que está sendo atribuída à Câmara, certo? Então, é basicamente isso. Quando se fala o nome da Câmara, é mais a questão da imagem da Câmara. Inciso terceiro, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Então, quem dirige, quem executa, quem disciplinar aí no caso ditar as regras, as normas, em regra, o presidente. Quarto, baixar decretos, portarias, resoluções e demais atos administrativos, certo? São aqueles atos normativos que trazem regras, trazem normas. Então, quem tem a competência é o presidente. Seguindo agora, exercer os atos de provimento funcional, né? Ou seja, o que é provimento funcional? É aqueles atos que aumentam, né? Que admitem pessoas no quadro de funcionários. Funcional aqui vem de funcionários. Então, quem é competente para admitir e, ao mesmo tempo, demitir pessoas, funcionários da Câmara, sejam eles efetivos, sejam eles contratados, é o presidente da Câmara, tá certo? Então, ele tem a competência para admitir, exercer os atos de provimento funcional, né? Que é colocar pessoas para trabalhar, certo? Contratar pessoas. E nós temos aqui, incluindo o que eu já falei, nomeação, exoneração, demissão e aposentadoria. O inciso sexto, autorizar a instauração do processo administrativo disciplinar e aplicar as sanções cabíveis. Veja que, no âmbito do Poder Judiciário, né, quem é o julgador de um processo judicial? É o juiz, né? Então, no caso da Câmara, quando há um processo administrativo disciplinar, quem é o julgador ali? É o presidente da Câmara. Então, a ele cabe instaurar o processo administrativo disciplinar, que é o PAD, a gente chama por essa sigla, PAD, Processo Administrativo Disciplinar, e também cabe a ele aplicar as sanções cabíveis àquela pessoa que esteja sendo julgada, certo? Em seguida, o inciso 7, interpretar, cumprir, fazer cumprir o regimento interno. Então, dar interpretação, cumprimento e fazer, né, obrigar aos outros vereadores a cumprirem, é função também do presidente, certo? Eu estou correndo, gente, porque nós temos basicamente 30, eu acho que é 35 ou 36 incisos só da competência do presidente. Então, eu estou correndo aqui, certo? Para tentar alcançar todos esses incisos. Então, inciso 8º, promulgar as leis, na hipótese de sanção tácita ou rejeição do veto, bem como as resoluções e decretos legislativos. Então, o que é promulgar? Promulgar é confirmar a lei, é colocar, realmente colocar a lei em vigor, tá certo? Então, de uma forma bem
simples, né, para você entender melhor, é colocar a lei em vigor, né? Então, nós temos aqui que, na hipótese de sanção tácita ou rejeição de veto. Então, existem duas hipóteses que acontecem após a aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal e, podemos dizer, em outras câmaras também, né, em assembleias legislativas, que logo após a aprovação de uma lei, ela é remetida ao chefe do Poder Executivo para duas finalidades: ou ele sanciona ou ele veta, certo? Ele não resolve que sancionar aquela lei, então ele está vetando, e quando ele sanciona, ele está ali confirmando aquela lei, e aquela lei vai passar a valer a partir da sua publicação. O que acontece aqui é que nem sempre o chefe do Poder Executivo, nesse caso o prefeito, Poder Executivo Municipal, ele vai estar ali, vai estar sancionando a lei, certo? E às vezes ele deixa a lei lá parada, não diz nada, não faz nada, e não diz se vai vetar, se vai sancionar, e fica por isso mesmo. Só que existe um prazo legal, não lembro agora no momento qual é esse prazo, em que, caso o chefe do Poder Executivo ele não sancione determinada lei, esta lei ela vai ser entendido, né, depois que expirado esse prazo, como uma sanção tácita. Ou seja, tácita é quando você não diz nada, né? Você consente, aquele velho ditado, né? Quem cala consente, né? Então, se passou o prazo e o chefe do Poder Executivo não vetou, então indiretamente ele sancionou. Então, isso é sanção tácita. Então, após a sanção tácita, ele vai e promulga a lei, tá certo? Além disso, ele pode rejeitar a própria Câmara, caso o chefe do Poder Executivo ele vete a lei, a Câmara, mesmo assim, mesmo sendo vetada pelo prefeito, a Câmara pode derrubar o veto e rejeitar, nesse caso, o veto e promulgar a lei. Então, quem tem essa competência é a Câmara por meio do presidente, certo? Seguindo, declarar a extinção do mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores, nos casos previstos em lei. Então, quem tem essa competência é o presidente. Exercer gestão orçamentária, requisitando os numerários. Gestão orçamentária tem a ver com os gastos, as despesas, né? E também tanto da Câmara como do Poder Executivo, que são controladas pela Câmara, né? A questão da lei orçamentária anual, da LDO e também da lei do plano, né? Plurianual. Então, temos também aqui designar comissões, inciso 11, de representação, executar deliberações do plenário, assinar as atas das sessões, editais, resoluções administrativas e demais expedientes. Esse daqui eu estou só lendo porque não tem tanta coisa para a gente comentar, certo? Presidir a sessão de eleição da mesa de diretor no período legislativo seguinte, dar posse aos eleitos, né? Então é ele que tem. Veja que são coisas bem assim específicas, né? Então, como eu posso diferenciar as competências do presidente para a competência da mesa? Veja que tem coisas que realmente só o presidente faz, como dar posse, né, aos eleitos, como esse aqui mesmo, que presidir a sessão da eleição da mesa diretora. Somente o presidente é que pode fazer essa função, porque a própria mesa não pode fazer, visto que ela está sendo ainda organizada, digamos assim. Então, veja que são coisas bem privativas do presidente. Inciso 15, autorizar qualquer vereador a falar sentado. Isso aqui é interessante, vocês vão ver mais na frente que uma das regras, né, no regimento interno, é que o vereador que vá falar, né, que vá fazer um pronunciamento, né, que esteja com a palavra, a regra é que ele esteja em pé para falar, certo? Na tribuna para falar. Então, isso é uma regra, certo? Então, falar sentado, nesse caso aqui, vai ser uma exceção e, dependendo da situação, o presidente é quem é competente para autorizar esta exceção, certo? Então, seguindo, inciso 16, temos suspender a sessão quando necessário. 17, nomear a comissão especial. Isso aqui nós iremos ver mais na frente, a questão das comissões.
os tipos de comissões que temos, né? As comissões especiais, as comissões permanentes, comissões temporárias. Mais na frente nós poderemos ver isso, né? Então, nomear a comissão especial é a competência dele, né? Convocar as sessões da Câmara, que tem basicamente 2 sessões. Eu já estou adiantando as aulas, né? Algumas coisas, as próximas aulas, próximos assuntos. Então, sessões ordinárias, que são aquelas que ocorrem sempre regularmente, e as sessões extraordinárias. Então, tanto as ordinárias como as extraordinárias, a competência, uma das competências é do presidente, certo? Inciso 19, desempatar as votações, quando simbólicas ou nominais, contando-se a sua presença em qualquer caso para efeito de quórum, certo? Então, veja que a presença dele é contada para efeito de quórum, para começar uma votação, uma sessão. E o voto do presidente é diferente dos demais votos dos demais vereadores. Nesse caso, a gente chama costuma chamar, né? Não tem aqui, mas costuma chamar do voto de Minerva, que é aquele voto que desempata, serve para desempatar determinada votação, certo? Então, ele só vai votar quando simbólicas ou nominais ou para desempatar as votações, né? Inciso 20, aplicar censura verbal a qualquer vereador, tá certo? Que é quando está falando determinado termo que não é legal, é uma quebra de decoro, então ele vai ali aplicar a censura verbal, certo? No inciso 21, interromper o orador que se desviar de questão previamente estabelecida, descumprir este regimento ou ultrapassar o prazo regimental de oratória, certo? Então, aqui no próprio regimento, vem trazendo também a questão dos tempos, né, para se estabelecer as palavras que são faladas, e também vocês vão ver aí, né, que vão ter para cada assunto, para cada assunto mesmo, para cada tema, existe um tempo determinado, certo? Para falar. Então, nesse caso aqui, caso a pessoa ultrapasse, ele vai lá e vai advertir a pessoa, tá certo? Interromper a pessoa. Inciso 22, convidar qualquer vereador a se retirar do plenário quando perturbar a ordem. Então, quem tem essa competência de pedir, né, educadamente ou ordenar que o vereador ele saia do plenário é apenas o presidente. Veja que outros vereadores não possuem essa competência, certo? 23, deferir a retirada de proposições ou qualquer outro expediente da pauta do dia a requerimento do interessado legitimado nos termos desse regimento. Veja que essa competência aqui, ela pode até ser uma questão de prova que tem uma casca de banana. Porque, veja, aqui diz que deferir a retirada de proposições a qualquer outro expediente, ou qualquer outro expediente da pauta do dia a requerimento do interessado legitimado. Significa que o presidente ele tem a competência apenas para deferir a retirada de determinadas proposições da pauta do dia, certo? Que são a pauta dos assuntos que vão ser tratados na sessão ordinária, certo? Então, ele não tem uma competência para retirar aquele assunto de ofício, ou seja, por iniciativa própria, mas ele tem que ter alguém que faça um requerimento pedindo a retirada. Então, a competência dele se atém apenas a deferimento de requerimento e não a retirada de determinado assunto ou proposição da pauta do dia, tá certo? Então, preste atenção nisso aí, para você não confundir caso caia uma questão sobre esse assunto. Inciso 24 vai tratar de despachar requerimentos, né, que é basicamente isso, né, tratar, decidir, né, sobre determinado requerimento, se defere, se não defere, isso é despachar, né. Determinar, inciso 25, determinar o arquivamento ou desarquivamento de proposições após consulta à mesa diretora. Cuidado com esses termos, né,
após consulta ou há requerimento. As bancas adoram essas questões e eles simplesmente vão tirar isso aqui, certo? Ou então vou colocar, em vez do após, um independentemente de consulta, né? Vai dizer que o presidente não precisa de consulta para arquivar ou desarquivar determinada proposição, tá certo? Então, preste bem atenção para não estar errando a questão. O inciso 26 vai dizer que vai convidar o relator ou membro de comissão para esclarecer sobre matéria, objeto de parecer, tá certo? Então, quando se tratar de matéria que seja mais específica, que necessite de um parecer, então ele tem a competência para convidar o relator ou algum membro, né, para esclarecer sobre aquela matéria. Seguindo o inciso 27, né, tomar conhecimento das matérias pertinentes à Câmara, a serem divulgadas por vereadores, assessores, servidores ou contratados pela Casa. 28, dar posse aos vereadores e aos suplentes, bem como ao prefeito e ao vice-prefeito, nos termos regimentais. Então, gravem aqui as figuras as quais o presidente da Câmara ele pode dar posse, ele tem a competência para dar posse. Então, vai ser vereadores, suplentes, prefeito e vice-prefeito, certo? Inciso 29, nós temos aí atender requerimento do vereador sobre informações solicitadas após a aprovação do plenário. Tem muito o que falar. Inciso 30, dar acesso aos documentos de receita e despesa da Câmara, né? Que são aqueles documentos de receita, todos os gastos, aliás, todos os lucros, as verbas, né, que entram, né? E, no caso de despesa, todos os gastos que são tidos pela Câmara. Inciso 31, assinar correspondências de sua competência e em nome da Câmara. Então, correspondência aí são cartas, né, que chegam pelo correio e que, geralmente, quando vem para a Câmara, né, vem com nome para a Câmara. Então, nesse caso, a única pessoa que tem competência para assinar essa carta, né, para tratar sobre essas cartas é o presidente da Câmara. Então, segue aqui a mesma lógica das competências, quando a gente estudava ali sobre a lei orgânica, sempre gravem palavras-chave, certo? Então, correspondência, quando tratar de correspondência, é competência da Câmara, é competência da mesa, é competência das sessões, aliás, das comissões, não, é competência apenas do presidente, tá certo? Então, preste atenção aí. Inciso 33, né, ordenar as despesas da Câmara Municipal, assinar cheques nominativos ou ordem de pagamento, juntamente com o coordenador financeiro ou tesoureiro. Veja mais uma vez aqui, né, isso aqui dá para entender, né, claramente, mas preste atenção sempre quando uma competência ela depender de outra pessoa, de outro órgão, né, ela seja uma competência conjunta com outra pessoa ou com outro órgão. Nesse caso aqui, está falando que vai ser juntamente com o coordenador financeiro ou tesoureiro. Então, significa que ele não pode fazer isso isoladamente, né? Não pode fazer isso sozinho, mas deve fazer isso acompanhado de um coordenador financeiro ou de um tesoureiro, certo? Inciso 33, colocar à disposição do plenário, né, até o dia 30 de cada mês, subsequente, olha o prazo, né, preste atenção aos prazos, né, as bancas também adoram prazos. Então, dia 30 de cada mês, o balancete relativo ao quê? Aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês anterior, certo? Então, preste atenção aqui, que é mais uma competência do presidente. Inciso 34, proceder à devolução à tesouraria da Prefeitura Municipal do saldo de caixa existente na Câmara ao final de cada exercício, né? Então, devolver, nesse caso aqui, né, à tesouraria, né, o saldo de caixa existente, né, que é o valor ali restante, né, realizado pelas finanças, né, pela parte financeira
da Câmara, certo? O inciso 35 vai tratar de requisitar o policiamento para assegurar a ordem no recinto das sessões. Nós sabemos que, às vezes, em determinada sessão, dependendo do assunto que for tratado, às vezes entre os próprios vereadores, né, os ânimos se exaltam, né? Então, para manter a ordem, às vezes é necessário que exista ali a presença de policiais, né? Presença da polícia. Então, quem tem a prerrogativa, né, a competência para requisitar esse policiamento é o presidente da Câmara. E, por último aqui, acredito que é o último, né, o inciso 36, que é apresentar à Câmara, na última sessão do ano legislativo, uma sinopse dos trabalhos realizados naquele ano. Sinopse em outras palavras, é um resumo, certo? De tudo que foi feito, tudo que foi tratado pela Câmara durante aquele ano, certo? Então, mais uma competência aí do presidente da Câmara. Então, nós terminamos aqui o artigo 10, né? Até que não foi tão difícil, né? O artigo 10 sobre as competências do presidente da Câmara. E eu aguardo você agora na próxima aula, aula do número 3, acerca do regimento interno da Câmara de Camaçari. Até lá.